E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje, continuando o conteúdo, nós vamos entrar em introdução à instrumentação e introdução aos sensores. Então, eu trago aqui para vocês essa página que nós vamos poder acompanhar o nosso livro. E aqui eu tenho introdução à instrumentação, que é o nosso conteúdo base. Então, o que é instrumentação? Basicamente, existem três componentes que fazem a instrumentação, que é o sensor, é o atuador e o principal, que é o processador. O sensor ele vai captar a informação do meio. O processador ele vai interpretar essa informação e vai dar uma resposta. E o atuador é aquilo que vai fazer com que a coisa funcione. Um exemplo, o nosso corpo humano. Ah, mas nós temos sensores no nosso corpo humano? Temos. Vou mostrar para vocês aqui. Abrir o nosso amigo Google, que sempre salva a nossa pele. Então, aqui no Google, já abri aqui, 5 sentidos humanos. Quem aqui não conhece os 5 sentidos? Hoje a ciência já diz que tem mais, diz que equilibra um sentido, falam até em premonição e coisas assim, mas vamos para os famosos 5 sentidos. Olfato é um sentido. Aqui nós temos um sensor, na verdade, todo esse complexo aqui, sensor. Tato, a nossa pele é um sensor. Audição, bom, eu sou meio surdo, né, de um ouvido, então eu sou 50% surdo, então esse sensor meu não é muito bom. Bom se desse para trocar esse sensor. Ou colocar aqueles aparelhinhos, mas não chega a ser o caso. Visão, também sou meio cegueta no olho, então o meu sensor de visão, a minha câmera aqui não funciona direito. Então, e nós temos por último o paladar. Esse é o que mais funciona, tanto que está aqui na barriguinha, o resultado. Então, gente, esses são sensores que nós temos. Todo mundo tem, pelo menos funcionando melhor, em maior intensidade. Algumas pessoas têm a deficiência do sensor. E nós temos o nosso processador. O que é o nosso processador? Nosso cérebro, nosso sistema nervoso. Nós, através de uma rede neural no nosso corpo, uma rede de nervos. Então vamos colocar aqui, ó, sistema nervoso. Através desses diversos aqui nervinhos que passam pelo corpo, nós captamos as informações. E essas informações vão para o nosso processador. Vamos dar um exemplo. O chimarrão está quente. A resposta, a reação do corpo humano é ou cuspir, ou tentar, às vezes, no desespero, a pessoa acaba engolindo e vai queimando. Então, são algumas reações que o nosso processador já dá instantaneamente. Então, tomei. O sensor detectou, está muito quente. O nosso cérebro interpretou, está quente. E o atuador é o nosso sistema de musculatura, que vai dar uma resposta rápida. O nosso corpo é um dos sistemas mais complexos e completos que tem. Ele funciona de uma forma rápida e eficiente. Mas vamos ao nosso ambiente, sair um pouco da medicina, que não é muito nossa área, deixa para o pessoal da enfermagem, o pessoal de massoterapia, que trabalha muito com isso, e vamos ficar na nossa praia, o ambiente industrial. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Deixa eu me diminuir aqui, acho que não vai me interferir muito a minha imagem. De alguns sensores industriais. Aqui nós temos um sensor indutivo. Vamos lá aqui. Sensores de toque, botão. Um botão, como está aqui, ó, é um sensor. Como qualquer outro, é um sensor de toque. Nós temos aqui diferentes tipos de sensores de distância. Temos aqui um sensor de pressão. Vamos colocar, claro que eu sei o que é um sensor de pressão. Aqui ele dá alguns exemplos, né? Uns transdutores,
que aguenta até 1000 PSI. Também tem a questão do manômetro. Beleza. Ó, aqui ó, o manômetro, é um sensor de pressão. Vamos lá. Um PT-100. Opa, fiz PT ou outra. Opa, não é bem isso daqui que eu queria, não. Revólver não dá. Pô, ainda me dá um revólver de novo. Mas na verdade um PT-100 é um sensor. Ah, agora sim, né? Ele não aceitou o traço. Então ele deu um revólver ali. Deve ser uma codificação. Mas aqui nós temos alguns sensores de sonda PT-100. Inclusive, experimentos na escola nós temos esse sensor, que é um sensor muito utilizado na indústria até uma faixa de uns 500 graus. Acima disso, 1000 graus, nós temos um sensor. Ele lê aqui, esse daqui é o controlador. O controlador digital, ele tem um microcontrolador, que é a parte do cérebro dele, e ele dá alguma resposta. Ele vai, normalmente ele trabalha em on-off. Acima de uma temperatura ele liga, abaixo ele desliga um exaustor, por exemplo. Então nós temos aqui esse sisteminha com esse controlador digital. Ele é ligado o sensor PT-100 aqui e ele vai dar uma saída aqui que pode ser um exaustor, pode ser um aquecedor, depende do que o cara que programou quer. Exato. Então aqui vamos a um Thermopar. O Thermopar ele é muito parecido, mas ele vê umas faixas de temperaturas maiores. Aqui nós temos o tipo K. Aquele um erro muito comum, o pessoal considera o PT-100 como Thermopar, não é. Aqui um Thermopar tipo J. Então nós temos essas características. Vamos lá, um sensor de peso, uma célula de carga. É a nossa famosa balança que detecta o peso. Tranquilo, pessoal? Então nós temos diversos sensores. E agora, o que vai processar essa informação? Pode ser um CLP. Aqui nós temos vários exemplos de CLP. Aqui até uma videoaula. Se alguém tem uma dúvida, joga no YouTube. Aqui eu recomendo muito o canal Mundo da Elétrica. Muito bom. Ele vai dizer para vocês o que é um CLP. E também outros canais, depende do gosto de cada um. Mas o Mundo da Elétrica ele é mais resumido, assim, ele é muito mais prático. Então fica ali a recomendação. Mas tem muito canal bom aí na internet. No YouTube, hoje só não aprende quem não quer, porque está aí de graça para todo mundo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de CLP. O que quer dizer CLP? Controlador Lógico Programável. É um controlador, um aparelhinho que fica no painel da empresa e você, eu preciso mudar a configuração, vou lá e mudo. Então o CLP ele é muito mais prático. Ele recebe a informação do sensor, processa, você tem o código que você coloca ali dentro e ele manda de volta a informação pro atuador. Pode ser ligar o motor, desligar, ligar uma esteira. Então o CLP faz isso. Mas nós não temos só o CLP. Nós temos outras tecnologias que fazem isso. O CLP é o mais utilizado no ambiente industrial até hoje. Existem outras tecnologias sendo desenvolvidas. Uma delas é o Raspberry, que é um processador. Aqui vocês podem ver que eu já pesquiso bastante sobre o Raspberry. Vamos colocar o mais moderno que tem, que é o Raspberry Pi 4. Ele vem aqui nessa caixinha, nós temos na escola alguns exemplares de Raspberry. Aqui é a imagem do Raspberry. É uma tecnologia, é um processador muito bom. É um processador barato. Vamos dar uma olhadinha no preço, vamos ver como é que está o mercado. 436, 286, depende das especificações. Claro que aqui nós temos o revendedor oficial do Brasil, que é o Felipe Flop. Também ele tem um blog de eletrônica muito bom para quem gosta de dar uma estudada por fora. Felipe e Flop, vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Muito bom. Ele tem um blog aqui que para quem quer aprender eletrônica é muito bom. Felipe Flop, recomendo. Já me quebrou muito galho aí, tá me quebrando no momento. Então aqui o Raspberry tem algumas características. E aqui uma coisa muito importante, a Anatel. Um produto só pode entrar no Brasil se tiver o aval da Anatel. Por melhor que seja, se a Anatel não der o amém, não vai poder ser vendido no Brasil. O pessoal dá um jeitinho, compra no Paraguai, compra direto da China. Mas se eu, como desenvolvedor, desenvolver um produto
que tem um componente que não é homologado pela Anatel, não pode vender. Vai ter que fazer algumas gambiarras, que nem eu tive um amigo que desenvolvia o produto no Brasil, mandava para a China, lá era fabricado e ele vinha para cá como produto chinês. Perdeu um bom dinheiro nisso, mas conseguiu vender o produto, pelo menos o prejuízo foi um pouco menor. Então aqui nós temos o Raspberry, que é um processador. Beleza? Agora nós vamos para um microcontrolador. Eu vou colocar aqui genérico, para a gente ver alguns modelos que tem. Aqui nós temos o mais famoso do mercado, que é o Microchip PIC. Aqui o 16F686, aqui outros modelos. Eu trabalhei muito com esse produto da Microchip, é bom, funciona. Hoje em dia ele tem algumas coisas que ele está um pouco defasado, mas o PIC quebra muito galho. E o preço dele, o custo-benefício, você acha material a revelia, se você quiser aprender a mexer sozinho, se você tem uma noção de programação e quer mexer no PIC, você vai conseguir mexer tranquilamente, porque você tem muito material para você aprender. Diferente de outros materiais. Eu vou aqui citar o Arduino também, que o Arduino tem uma comunidade muito forte, muita gente que desenvolve. O Arduino ele não é um microcontrolador, ele tem um microcontrolador. Aqui nessa parte, também nessa parte mais preta aqui é o microcontrolador, que é um AVR. O Arduino ele não é um microcontrolador. Ele é uma placa de desenvolvimento, só que ele ficou tão popular que o pessoal já usa essa placa para fazer uma aplicação industrial. Não é muito recomendado para a indústria, uma placa didática, ele tem algumas limitações, mas muita coisa ele funciona legal. Algumas indústrias da região eu fiquei sabendo há pouco que tem esse Arduino. Então é uma aplicação legal, barato. Às vezes sai bem mais barato que um CLP. Um CLP, digamos, custa alguns R$ 1.000. Pega o Arduino ali, R$ 200 no máximo. Um Arduino bom, ou o Raspberry vai funcionar. O PIC também, aquele PIC que eu mostrei para vocês, ele custa em torno de R$ 10, R$ 20, depende do modelo que for utilizar. O que torna um pouco caro é o circuito eletrônico que você vai fazer em volta. O Arduino bom que já tem tudo pronto. Então aqui, vamos aqui procurar o preço aqui do Arduino, só para a gente ter uma noção. 33 pila. Pô, pelo que ele faz, 33 pila já ajuda. Vamos aqui, ó. STM32. Blue Pill. Blue Pill é uma linha também de placa que custa em torno de R$ 15. Esse STM32, eu vou mostrar aqui para vocês, para não pegar reflexo aqui. A gente tem bastante. É muito bom para desenvolver, é o mais moderno que nós temos. Ele já é uma placa de desenvolvimento. O microcontrolador dele é essa partezinha aqui, ó. Estão vendo aqui no mouse, ó? Essa partezinha. Isso é um microcontrolador. Porém, como ele já vem com saída USB, já vem com cristal, já vem com as ligações, ele é muito mais prático, porque quanto menor o circuito e mais potente é ruim para, ainda mais que não tem muita coordenação para fazer a solda. Então, assim, ele já é bem mais prático para o pessoal. E é mais barato. Se você for comprar todos esses componentes separados e soldar, ele vai sair uns R$ 30. Eu vou comprar esse aqui por 15 pila. Então, o pessoal já adotou, o próprio STM32 adotou a placa como um padrão industrial. E funciona. Eu vou dizer um exemplo. Eu já coloquei esse negócio num forno, o forno a quase 200 graus, deixei lá, derreteu a solda e o bichinho continuou funcionando. Então, o negócio é bom. Então, esses daqui são alguns exemplos. Opa, não é essa tela que eu quero que fuja. São alguns exemplos de aplicações industriais. Agora vamos para os nossos atuadores. Então, nós entramos no sensor, fomos agora para o nosso cérebro, que são esses microcontroladores, processadores, CLPs. E agora vamos para a parte dos atuadores. O que podem ser? Eu vou digitar aqui de uma forma genérica os atuadores. Opa, não é o shopping que eu quero. Imagens. Atuador. Atuador mecânico. Nós temos aqui várias peças que são atuadores. Solenoides podem ser considerados atuadores. Motores elétricos. Servomotor. Servomotores. Esse daqui é uns aparelhinhos interessantes. Até eu estou pensando em comprar para a gente colocar no nosso laboratório. Para dar uma brincadinha com servomotores, que hoje é a bola da vez, é os servomotores. Temos os motores de passo.
Motor de passo aqui, que é um motor de precisão que tem nas impressoras. O pessoal usa muito para automação. Vamos lá, válvula solenoide. Então aqui nós temos as nossas solenoides que são usadas para travas, aqui até nos próprios sistemas pneumáticos e hidráulicos. Então são vários atuadores que nós temos. Relés, relés de proteção. Então aqui são sistemas, vários sistemas atuadores na questão industrial. Vamos lá, contatoras. As contatoras que são sistemas magnéticos que tem dentro deles. Então nós temos esses diversos atuadores para trabalhar. Beleza? Então vamos aqui. Nós já vimos os atuadores, os sensores e os controladores. Então indo no nosso conteúdo aqui, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um processo de esse é o que tem no livro, é um exemplo. Vamos ver aqui processo de instrumentação. Temos alguns exemplos aqui com caldeiras, entre outros instrumentos, que são algumas simbologias utilizadas, principalmente na automação, com questão de válvulas, solenoides, com os instrumentos. Mas vamos aqui, sistema de controle. Nós temos aqui um exemplo de uma imagem. Copiar a localização da imagem. Então a imagem aqui ficou meio ruinzinha. Mas aqui tem um sinal de entrada. Ver se eu não estou... Um sinal de entrada. O erro que é calculado após todo o processo. O controle digital. Pode ser um controle analógico também. Nós vamos ver na segunda parte da aula o que é a diferença do analógico para o digital. Um junto de um manipulador. A atuação, no caso, né? É alguma coisa que vai fazer, pode ser um motor, pode ser um aquecedor, pode ser uma bomba. Então, o que vai manipular você sabe. Aqui até a questão do hardware, né, que vai mandar o sinal. Aqui, normalmente, aqui fica o microcontrolador que vai receber a informação. A saída, e aqui vai ter um sensor que vai detectar a saída. Opa, aqui é um aquecedor e eu quero que ele saia a mais ou menos 50 graus Celsius. Tá 51 aqui na saída. O sensor, opa, tá 1 grau a mais. Tem um erro de 1 grau aqui. Vamos baixar essa temperatura. Ele vai mandar aqui e vai mandar esse manipulador aqui para, ó, pega mais leve, tá saindo muito quente. Então é mais ou menos assim que ele vai funcionar. Entra o sinal, a informação, ó, eu quero que saia 50 graus. O controlador digital vai mandar essa função e aqui ele vai ter um aquecedor que vai dizer, ó, vou aquecer até chegar a 50 graus. Ele achou que está 50 graus, mas o sensor detectou agora 55 graus. Vai mandar aqui para o erro, opa, tem 5 graus a mais. O controle digital vai dar uma ação, vai mandar o manipulador falar, oh, calma, vamos esfriar, não precisa ser tão quente assim. E dessa forma eles vão controlando. Daí mais para frente a gente vai ver controle PID, entre outros. Existe muito popular no YouTube o vídeo da estabilidade da galinha. Eu vou só colocar aqui para vocês uma introduçãozinha rápida aqui. Aqui é um exemplo da Mercedes, né? Vou deixar aqui sem som. Então podem perceber aqui que a galinha você pode mexer o corpo dela inteiro, que ela não mexe a cabeça. Isso tem um sistema digital, existem sensores dentro da galinha que estão dizendo para ela, opa, fica aí, não fica ali. E é o mesmo sistema de controle que nós vimos ali. Parece estranho e subjetivo para nós que estamos vendo a primeira vez isso, mas é o mesmo sistema de controle. O cérebro dela tem um sistema que faz o equilíbrio. Então ela está com um sensor ali que está dizendo para ela não mexer a cabeça. É um sensor estável que mantém ela no mesmo lugar.
Então reparem nisso, não vamos ficar vendo o vídeo da galinha completa, mas se vocês quiserem, tem no YouTube aqui, esse é um dos que eu coloquei. Tranquilo, pessoal? Vamos continuando então o nosso conteúdo. Vou aumentar aqui a tela. Então aqui a malha de controle. Lembre-se, nós temos a variável de entrada, o controlador do processo e os atuadores. Aqui, vou dar uma aumentadinha na nossa tela. Espero que eu não tenha ficado na frente. Vou aumentar um pouquinho mais. Colocar um pouco mais para o lado isso daqui. Então, o que nós temos aqui? As variáveis medidas numa situação de um controle de processo de um automóvel. Pressão atmosférica, fluxo de ar e por aí vai. Essas são as variáveis de entrada que eu estou medindo com o sensor. Aí nós temos um processador, que pode ser uma central de um automóvel, um computador de bordo. Ele vai interpretar todas essas informações e vai fornecer na saída. Um tempo ali de ignição, tudo, um fluxo. Então, todas essas informações de saída. O que nós vemos muito aqui é a questão do painel de carro, que existem as luzes de aviso, os diagnósticos, entre outras situações. O painel de carro, se a gente não olha muito o manual, um dia pode dar problema. Então, pessoal, esse daqui é um fundamento básico do controle que nós temos que ter. Nós temos que entender que existem as entradas, que são sensores que vão verificar como está o meio, o processador que vai interpretar essa informação e o atuador. Lembre-se, nossa boca, nossa pele sentiu o calor que o cérebro detectou e vai dar uma ação que é aquele reflexo rápido de defesa. O carro faz a mesma coisa, só que é diferente o processador que ele usa. Beleza? Continuando o nosso conteúdo. Aqui nós temos um sistema um pouco mais complexo de controle. O importante é que vocês entendam aquele princípio básico da entrada, o processo e a saída. Os demais a gente vai pegando com o tempo. Tranquilo? Vamos lá dando continuidade. Aqui um outro exemplinho. Eu quero que vocês reparem num detalhe aqui. Eu vou até aumentar. Esse 4-20 mA. Na primeira aula nós falamos dessa questão do miliampere, e são unidades que são utilizadas aqui para comunicação. Está lá no YouTube, nossa primeira aula, um resumo geral da parte de sistema de unidades e da questão de calibração. E aqui nós temos um resumo do que seriam esses 20 mA, aonde que é aplicado. O 4 referencia o 0 e o 20 mA seria a informação 1. É 0 e 1. Beleza? Então vamos dar aqui uma continuada no nosso conteúdo, para não ficar muito extenso também a aula. Perceba aqui, nós temos a dica do professor, todo o processo, vou diminuir aqui para 50. Bom que o teclado ajuda. Então nós temos um exemplo de processo aqui com o atuador no livro, um controle humano, um processo mais automatizado. Aqui é um sistema muito utilizado em caldeira, que é um sistema de controle de vapor de água. É interessante nós darmos uma olhada, esses aqui são os exercícios já. Então é isso, pessoal. Do nosso primeiro conteúdo, Introdução à Instrumentação, ficou por aí. Dúvidas? Coloquem nos comentários, mandem no WhatsApp, estamos à disposição, beleza? O que não pode ficar é aquela coisa no ar, não entendi, mas não vou perguntar. Pergunta para garantir, tranquilo? Eu estou aqui, sempre à disposição. Então agora nós vamos dar uma continuidade e vamos entrar nos tipos de sensores, beleza? Eu vou ampliar aqui, voltar à tela grande. A introdução aos sensores. Então nós já vimos que o sensor ele tem a capacidade de obter informações do meio. Mas
Que tipos de sensor que nós temos no geral? Nós temos diversos tipos, mas os principais nós temos dois grupos. O sensor digital, que manda informações entre 0 e 1, e o sensor analógico. Então, antes de entrar a fundo, nós vamos entrar aqui, vamos procurar aqui no nosso amigo Google. Não é para fugir, Google. O que é um sinal digital e um sinal analógico? Então, um sinal digital e um analógico, vamos ver aqui alguma imagem que represente bem. Essa imagem aqui representa bem, mas ela fica um pouco subjetiva, não é? O sinal analógico, lembre-se da ondinha. Não faz muitos tempos aqui, nós temos talvez duas imagens aqui, uma do lado da outra. Esse daqui que é uma onda quadrática e esse daqui que é um sinal senoidal. Ou esse daqui, o outro sistema ali. Mas para vocês terem uma noção, entenda uma coisa. O sinal analógico ele é sempre representado por uma onda. E o sinal digital ele é sempre essas questões quadráticas. É um trem de pulso. Ele é um byte. Lembram-se que alguns anos atrás surgiu um movimento para substituir o sinal das televisões analógicas para conversão para o digital. O analógico é bom, porém ele tinha muita falha, enfim, é chuviscado, entre outras coisas. E o digital é bom, às vezes trava, mas tem um atraso, porque o analógico ele é um pouco mais rápido, porque tem que fazer toda aquela conversão analógico para digital. Então ele tem esse defeitozinho ali, tem esses atrasos. Cada um dos tipos de sinais tem vantagens e desvantagens. Uma coisa, sinal digital o alcance é menor, ele tem um atraso, ele é mais caro, vai precisar de mais aparelho. Hoje ele é mais acessível, mas não é bem assim, tá bom? Então nós temos esses dois tipos de sinal. E o que isso tem a ver com sensores? Existem sensores que mandam um sinal analógico que é convertido para o digital. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um multímetro digital. Fui lá na escola, meio pandemia, peguei o meu filho lá. Aqui, ó. Isso daqui é um multímetro digital. Ele tem essas ponteiras que elas são sensores. Mas sensor é só um ferrinho e um fio que vai dentro. Beleza, é só um ferrinho e um fio. Aqui tá ligado. E multímetro ele tem esse nome porque ele mede tensão elétrica. Vocês vão ver na próxima aula. Tensão contínua, tensão alternada, resistência elétrica. Então esse instrumento aqui, o que ele faz? Ele tem o sensor, que são essas ponteiras, manda uma informação aqui para dentro, uma informação externa, e aqui nós temos um conversor. Pode ser um divisor resistivo, pode ser um sensor de efeito Hall, entre outras tecnologias, que vão verificar a corrente, que vão verificar a tensão, a resistência. Isso nós vamos, claro, trabalhar. E esses cálculos aqui vão fazer com que a gente desenvolva melhor o processo. Aqui dentro ele tem um processador, que vai fazer toda essa parte matemática. E aqui o atuador dele, o que é? Essa telinha que ele vai nos informar o que é. Eu vou colocar aqui num comando que talvez seja a única coisa que eu conseguiria fazer agora. O comando BIP. Esse BIP é um sensor que detecta de curto-circuito. E quando existe um curto-circuito, o que é o atuador dele? Estão ouvindo o barulhinho? Ele está meio rouco esse multímetro, até tem que dar uma olhada nele. Então o BIP é um sensor de curto-circuito. Ele detectou o curto-circuito, ele vai dar um apito. Então é uma das funções atuadoras que nós temos no multímetro. E ele recebe a informação analógica do meio e faz essa mudança. Então vamos procurar aqui, conversor analógico para o digital. Com certeza vai aparecer. Vai aparecer alguma coisa referente à TV. Até que não veio, deu boa. Existem circuitos integrados, como esses daqui,
que você recebe uma informação do meio através de sensores, uma informação analógica. O que é um sinal analógico? É um sinal que varia. Ele tem, digamos, 50 graus, ele vai variar de 0 a 50. Um sinal digital, ele manda palavras. Digamos assim, o meu sensor detectou no meu multímetro 5 volts. Ele faz uma regra de 3. Vamos olhar aqui o Google. 5 volts está para... Vamos aumentar aqui essa tela. Os 5 volts está para 255. 5 está para 255. Significa que o meu processador vai de 0 a 255 bits. Então vamos aqui entrar aqui. E eu recebi 2,5. Então 2,5 vezes 255. Opa. Dividido por 5. Com essa informação aqui, significa que eu vou detectar na minha entrada 127,5 bits. Tá, mas o que é um bit? Eu fiz essa equação aqui para vocês ficarem realmente pensando, mas que diacho é isso? Então vamos entrar aqui. Primeiro vamos achar aqui o que é um byte. Esse aparelhinho, o que ele faz? Ele transforma um sinal analógico, que pode ser 50 graus Celsius, pode ser 5 volts, pode ser uma pressão, qualquer sinal analógico, que você vai converter numa uma grandeza elétrica, ou seja, aqui nesse daqui ele vai entrar volts. Ele vai entrar de 0 a 5 volts. Os sensores, eles já mandam, mesmo sensores analógicos, sensores modernos, eles já mandam uma resposta em um sinal elétrico, para facilitar. Mas aqui ele vai entrar até 5 volts, normalmente, ou 3,3, depende do que a gente está fazendo. E eu vou aqui ter eu vou converter para um byte. Mas o que é um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits. Aqui nós temos uma imagem que vai dizer o que é um byte. Um byte são 8 informações, é uma palavra. Ah, mas que isso aqui é uma palavra, um monte de número. Isso aqui é uma palavra em binário. E esse número aqui, ele quer dizer um número que pode ser convertido para a nossa unidade compreensível, que é o decimal. Querem ver? Vamos ver aqui que vocês estão vendo direito. Vamos colocar aqui binário para decimal. Calculadora binária. Converter. Então, Google sempre ajuda. Vamos enquanto vendo. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então vamos colocar esse número aqui. Então cadê essa calculadora aqui? Ó? Número binário. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Lá, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então, opa, já coloquei no errado, aqui embaixo. Então, Ctrl X. Tem aqui ó, o número binário, ele vai converter em decimal. 165, esse é meu número decimal. Esse número, o que muda é a escala de unidades. Aqui no nosso livro nós podemos ver que ele vai em toda uma questão gráfica da conversão dos sinais analógico para o digital. Ele dá exemplos que um disco era um sinal analógico e o CD-ROM é um sinal digital, que são informações. Então vamos aqui para baixo.
Aqui no livro nós temos algumas informações de como converter. Não precisam decorar nada, gente. Isso daqui vocês não precisam. Então aqui nós temos aqui o valor decimal e o valor binário. Precisam decorar isso? Não. Não fuja, Google. Eu posso usar a calculadora. A calculadora do Windows tem aquele módulo, calculadora programador. O próprio Google já tem várias ferramentas que você faz essa conversão. Bem de você saber se virar. Não fique querendo. Ah, professor, como é que faz isso? Pô, antes de perguntar ao professor, dá uma pesquisadinha, joga no Google, vê no próprio material de aula. Isso daqui nós temos muitas ferramentas que fazem isso. Então aqui eu converti o número decimal para o número binário para o número decimal. E essa informação pode ser um meio. Lembre-se daquele 255, agora vamos colocar tudo 1. Então aqui, ó, quando eu tenho o meu número, o byte completo, são 8 número 1, eu vou apagar aqui. O que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 255. Lembra quando eu falei do 255? Significa que a entrada do meu conversor vai de 0 a 255. Alguns vão até mais. Por exemplo, quando é um computador tipo, de 32 bits, que ele tem um computador de 64 bits, a entrada é muito maior. Vamos colocar aqui um de 16 bits, que é o que é utilizado nesse STM aqui. Esse carinha aqui é um microprocessador de entrada analógica 16 bits. Então, qual a informação ele vai ter aqui? Em torno de 65.535. Vamos ver se é isso mesmo. Mais 8 carinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui, converter. 65.535. Chutei certinho dessa vez. Mas podem ver aqui, ó, que está o 65.535. Então significa que a minha entrada digital varia entre 0 e 65.535. E o que eu vou precisar fazer para converter um valor? Uma regra de 3 simples. Eu vou ter o meu valor de entrada. Eu sei que 5 volts equivale a 65.535. Aí se deu 1,5 volts, então eu vou fazer uma regrinha de 3. Gente, se quiser eu posso fazer até um outro vídeo explicando como faz uma regra de 3. Mas entendo que você vai precisar fazer uma regra de 3. Não sei fazer? Tá aí o Google, o YouTube, professor, mas tem a entrada em que nós estamos entrando no sinal analógico. O meu sensor detectou um sensor de pressão. O meu vai de 0 a 100 PSI. Ele detectou ali 2,8 volts. Então ele varia de 0 a 100 PSI. Eu vou fazer minha conversão e depois vou reconverter em PSI. É complicado no começo, é porque é muita converte, desconverte, manda o processador. É um pouquinho chato no começo, gente. Isso nós só vamos ver bem a fundo, só vamos pegar o jeito o dia que a gente sentar na frente de um CLP, de um microcontrolador e botar para programar. A hora que entrar 5 voltzinhos ali, opa, o que eu faço agora? Ou 3,3 volts. O que eu faço com essa informação de 65.535 que o meu ADC, a minha entrada analógica digital entendeu? Então, são essas questões que nós temos que trabalhar. Aprender a mexer com os nossa matemática. A matemática nunca atrapalha. Ela ajuda, mas nós temos que saber usar ela para ajudar. Tranquilo? Então vamos dar um pouco mais de continuidade no nosso conteúdo do livro. E mais um pouquinho de aula aqui, porque senão vocês vão ficar tontos de tanta aula. Aqui nós temos um exemplo de conversão binário. Se quiserem ir por esse método, fiquem à vontade. Lembrando que nas provas vocês vão ter o direito à calculadora, consulta. Vocês têm que saber, porque o que é a prova? Não é aquela resposta que você vai achar no Google, né? Ah, eu vou achar, vou pesquisar no Google, vai estar lá a resposta. Não. Você não tem que interpretar e resolver um problema. O nível de consulta, na minha opinião, é de acordo com a interpretação do aluno. Porque quando vocês estiverem na indústria, vocês vão ter acesso a meios. Vocês não vão ficar sem uma calculadora. Vocês vão ter acesso a meios de informação. Agora, o que fazer com aquela informação que é o maior problema que nós temos na indústria? O povo é muito capacitado, mas não sabe interpretar informações. Então nós temos que fazer isso antes que os computadores façam por nós. Tranquilo? Então, continuando aqui o nosso conteúdo.
várias tabelas de equivalência. Aqui nós temos um exemplo de circuito digital. Então, ondas de conversão. Um conversor analógico digital LM0804. Vamos procurar aqui esse LM0804. É um circuito integrado, ó. Não, às vezes ele não é disponível mais no mercado. Nossa, apareceu umas coisas nada a ver. Mas Lindsay Lohan, meu Deus do céu, tanta coisa para aparecer. Mas nós não tivemos acesso à informação desejada. Então, nós temos o nosso microcontrolador, o nosso CI, que é o circuito integrado que faz esse trabalho. Então, gente, entendo. O que é um bit? Nós falamos em byte e acabamos pulando a parte de um bit. Eu vou aqui abrir algumas imagens e procurar aqui para exemplificar. Um bit, lembre-se que um byte é um conjunto de 8 bits. Um bit, ele uma variável que tem duas informações. Ou ele é 0 ou ele é 1. Aqui nós temos vários bytes, percebam aqui. E um bit, pode ser uma lâmpada ligada, desligada. Pode ser um motor ligado ou desligado. Pode ser uma pergunta, sim ou não. Então, várias dessas informações podem ser um bit. 8 bits junto a um byte. E um byte pode ser convertido em qualquer tecla do nosso teclado. Certo? Como que a gente pode ver isso? Nós temos a tabela ASCII e vamos ao nosso amigo aqui Google. Opa. Então aqui vamos abrir aqui uma imagem. Então todos aqueles... Vamos ver se eu não estou incomodando muito aqui. Não é você que tem que fugir. É eu que tenho que diminuir. Então todas aquelas informações, podem perceber que qualquer número decimal, que é o binário, que cada tecla do nosso computador manda uma informação em binário, que é um trem de pulso 0, 1, 0, são aqueles 8, 0 e 1. Ele vai dar o resultado de uma tecla dessas daqui. Então aqui nós temos todas as teclas no teclado, as minúsculas, as maiúsculas. Então são essas informações que o nosso teclado manda. Então o que vocês têm que entender? Resumo do conteúdo até então. Existem os sensores analógicos e os digitais. Os analógicos, eles variam numa situação de onda entre 0 e 100, por exemplo. De 0 a 500, por exemplo. Os digitais, eles são trens de informação que variam entre 0 e 1. Um exemplo de um sensor digital, um interruptor de iluminação. 0 e 1, ligado ou desligado. Ele também é um sensor digital. Apertou um botão, ligado ou desligado. Mas ele aumenta a complexidade e ele pode transmitir mais informações entre vários zeros e uns. Ligados ou desligados, ele pode desligar e transmitir valores. E esses valores, dentro do microprocessador, podem ser interpretados para melhorar a atuação. Então, basicamente, hoje, pessoal, nós entendemos o conceito de sensores, que com o tempo a gente vai desenrolar. Muita coisa vai ficar enrolada nessa aula. Não é o fim do caminho. Vocês têm que ir até o final da matéria para saber mexer. Então, nos próximos conteúdos, vamos trabalhar um pouco mais de alguns tipos de sensores, de umidade, de temperatura, de pressão. Então, vários tipos de sensores no decorrer do curso, que vocês vão trabalhar de forma analógica, vão interpretar de forma digital, transferindo uma grandeza elétrica, e vão converter para um sistema digital. Então, pessoal, não vamos estender muito a aula. Por hoje, já deu para ter essa noção. E, em breve, vamos ter mais aulas aí. Estamos numa situação, no momento, o Covid-19 está ameaçando nossa região. Esperamos que fiquemos todos bem após esse período. E, pessoal, uma boa semana, uns bons estudos e até a prova.